Olá pessoal, eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Quero agradecer muito por você estar aqui no canal e pedir para você considerar aí se inscrever se gostar. A psicoterapia tem evoluído aí ao longo do tempo e desde que surgiu na forma mais sistemática no início lá do século passado, nunca havia tido uma influência tão marcante da tecnologia quanto essa agora que está acontecendo nos últimos 10 anos. A internet de alta velocidade, os novos aparelhos e aplicativos possibilitaram uma nova forma de interação em todas as profissões e aqui a gente vai falar na psicologia e na psicoterapia. Hoje o atendimento online é uma realidade e merece algumas considerações aqui nesse vídeo. Confira! O trabalho do psicólogo é fundamental para a sociedade viver de uma forma saudável e justa. Dentre as várias formas de atividade da psicologia, tem a psicoterapia, que é um processo no sentido de tratar questões pessoais ou de casais que estão ligadas a sofrimentos ou inquietações. Historicamente, a psicoterapia teve início lá no século passado, bem no início. E em 1972, na Universidade de Stanford, foi realizada o que é considerada a primeira psicoterapia online, com tecnologias e aparelhos ainda muito elementares, Hoje, com a psicologia evoluída e aperfeiçoada e com a ajuda também da evolução das tecnologias, temos a psicoterapia online com aplicativos instantâneos, o que torna mais acessível a psicoterapia ao maior número de pessoas. A terapia online se refere à realização de sessões feitas por psicólogos em plataformas de videochamadas utilizando a internet. Para isso, exige uma regulamentação do Conselho Federal de Psicologia, o CFP, que é o órgão responsável aí pela estruturação da legislação da atuação profissional do psicólogo. O Conselho Federal de Psicologia, o CFP, ele publica resoluções com normativas para o funcionamento do trabalho psicológico. Publicou a primeira resolução em 2012, que foi revogada por uma outra resolução, a Resolução 11 de 2018, que regulamentava os serviços psicológicos realizados por meios de tecnologias da informação e da comunicação. Importante a gente salientar aí que as resoluções do CFP respondem ao contexto organizativo dos psicólogos e ao estágio de desenvolvimento da psicologia enquanto campo científico e profissional. Assim, essas resoluções estão em constante evolução e aperfeiçoamento. Em virtude da pandemia que começou em 2020, e a fim de tornar mais ágil o atendimento à população e também o trabalho do psicólogo, surgiu a necessidade de algumas mudanças para melhorar o atendimento online. E aí o CFP publicou a Resolução 4 de 2020, que simplificou o processo e excluiu alguns dos artigos da resolução anterior de 2018. O psicólogo com CRP ativo deve fazer um cadastro lá no site do Conselho Federal de Psicologia, chamado EPSI. Tem um link aqui na descrição desse vídeo que você pode acessar. E assim ele poderá passar a atender nessa modalidade online. Nos sites aí dos Conselhos Federal e os Conselhos Regionais, tem essas informações e os links sobre esse assunto. Eu vou falar um pouco sobre o que eu entendo como vantagens e desvantagens e algumas considerações sobre esse tipo de atendimento. Algumas pessoas dizem que não é a mesma coisa um atendimento online do atendimento presencial. E eu acho que realmente não é. Há algumas diferenças e algumas em alguns contextos são significativas. Não há como negar que o contato presencial com as pessoas, com os pacientes e com os clientes, traz alguns aspectos, algumas sutilezas que as chamadas de vídeo não permitem, o que, obviamente, não inviabiliza a atuação profissional online. Alguns detalhes, como, por exemplo, postura, gesto, expressões e sons, podem ser perdidos, mas o bojo geral que possibilita uma análise funcional, efetiva, pode ser preservado. Alguns estudos metodológicos sobre a psicoterapia online estão em andamento em universidades aí do mundo inteiro, mas os resultados
ainda são muito incipientes. Alguns benefícios da psicoterapia online são inegáveis, como por exemplo, a praticidade do atendimento sem deslocamento até o setting terapêutico, sobretudo, obviamente, para pessoas com dificuldades de locomoção, né? Pessoas, por exemplo, com dificuldades sociais podem ter coragem, enfim, iniciar uma terapia com menos bloqueios. O acesso a pessoas que estão em locais remotos ou em outros países ou com algumas dificuldades também pode ser facilitado. Mas também há algumas limitações ou até impossibilidades da psicoterapia online. Se não, vejamos. Fazer o vínculo na modalidade online não é tão fácil quanto na modalidade presencial, né? Então isso acontece obviamente porque a natureza do contato pessoal é mais próxima em alguma medida. Outra questão, a quantidade de estímulos da pessoa em casa, do paciente ou do cliente, pode atrapalhar, sobretudo em ambientes em que há muitas pessoas, família, barulho, né? Mesmo no ambiente supostamente reservado, o que muitas vezes está fora do contato do terapeuta, né? Da condição do terapeuta avaliar se realmente existe uma condição ou não, e ele tem que acreditar que a pessoa realmente tem um ambiente reservado. Alguns casos, por exemplo, de violência, situações de catástrofe e grandes desastres, né? Há algumas pessoas em surtos psicóticos, por exemplo. Esses casos de terapia infantil, onde o sigilo não pode ser assegurado. Alguns desses casos que envolvem risco de suicídio, depressão grave, também inviabilizam e dificultam muito a terapia online. Muito importante que o psicólogo siga todas as regras aí do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Aliás, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Se vocês pesquisarem aí, vou botar um cardzinho aqui para vocês terem acesso a esse vídeo em que eu falo todas essas questões relacionadas ao trabalho do psicólogo, até por ter sido presidente do Comitê de Ética aqui do Conselho Regional de Psicologia de Brasília. É necessário, por exemplo, que sejam enviadas as regras do funcionamento da terapia online antes das sessões, antes do processo começar, para o paciente, de forma que ele tenha conhecimento das condições exigidas dele para a sessão. Por exemplo, orientá-lo para que ele esteja num ambiente reservado, sem interferência de terceiros, deixar claro sobre a forma de pagamento antes até da primeira sessão, também orientá-lo para que ele tenha uma internet segura e descrever em qual plataforma será feito o contato. O tempo de duração da sessão deve ser informado também antes. Não há dúvida que o atendimento, se ele puder ser presencial, ele é muito vantajoso. Mas a gente deve lembrar, obviamente, que algumas vezes ou o atendimento cá tem que ser online ou então ele dificilmente pode ocorrer, né? Por alguns motivos aí que eu já citei. Um bom psicólogo no atendimento presencial provavelmente também será zeloso no atendimento online, com um olhar atento, um acolhimento adequado, uma voz segura, perguntas e colocações pertinentes ao caso, né? Assim, o resultado do processo terapêutico deve ser satisfatório, né, e efetivo, como toda psicoterapia deve ser. As pessoas que buscam a psicoterapia online devem tomar o cuidado de verificar se o psicólogo procurado tem as condições legais e a competência profissional de fazer um bom trabalho. O mundo virtual facilita muito, em muitos casos, a vida da gente, né? Mas também possibilita um maior número de falsidades, de golpes, e a gente deve ficar muito atento também com relação à psicoterapia. Na Clínica Brasília de Psicologia, a gente tem profissionais aí capacitados e preparados para fazer o atendimento online de forma efetiva e segura. Se você precisar ou souber de alguém que precisa, nosso contato está aqui na descrição desse vídeo, assim como todos os nossos contatos. Agradeço aí por você estar aqui, agradeço também aos competentes servidores lá do CRPDF, especialmente a Angelute e a Marcela, pelas considerações enviadas a mim antes da gravação desse vídeo. Eu entrei em contato com elas e pedi, conversei com elas para saber o que elas pensam sobre isso, se tem alguma ideia que eu poderia acrescentar nesse vídeo, e elas enviaram algumas sugestões muito interessantes. Então agradeço a elas e a todos os servidores lá do CRP, onde eu estive durante 3 anos e pude constatar a competência daquelas pessoas. Se você gostou aí desse vídeo, se inscreva no nosso canal e considere retribuir aí com um like, tá bom?
Por aqui você vê psicologia, cultura, atualidades e muitas outras coisas. Ainda vem muito por aqui. Até breve.